recebendo aqui na redação do Jornal Comunicação a Cristiana Ferreira do Nascimento, que é uma jovem moradora aqui da cidade de Barueri, né, no Engenho Novo. E ela passou por uma situação muito difícil há pouquíssimo tempo, né? Um acidente na Estrada dos Romeiros, que é conhecida por ser perigosa, mal iluminada e ter uma série de outros problemas, né? E acabou tendo algumas sequelas graves. Cristiana, isso aconteceu no dia 26 de maio de 2012, né? Como é que foi que aconteceu? Nesse dia eu trabalhei na parte da manhã, fazer um curso na Prefeitura de Carapicuíba, a qual eu dava aula no ano passado, e ia convidar minha tia para ser madrinha do meu casamento, que iria acontecer em setembro. Então eu ia direto, né, da prefeitura, do curso, eu ia direto para a casa da minha tia, só que meu ex-noivo me ligou e falou assim, eu queria ir com você. Aí eu falei, mas você vai sair 2 horas, vai demorar. Aí ele, não sei o quê. Eu falei, então tá bom, então eu vou te esperar, você passa aqui e a gente vai. Aí eu liguei para minha tia, falei que ia mais tarde. Aí ele veio de moto, né? Aí nós fomos de moto, né? Porque ele demorou tanto que eu cheguei a pegar a chave do carro e falei, não, eu vou de carro, né? Que saco que demora. E aí acabou que ele chegou logo depois, fomos de moto. Uma moto que nem era dele, era do irmão dele, uma moto enorme, né? E aí nós fomos e almoçamos lá, chegamos lá, já era quase 5 horas em Pirapora. Chegamos na casa da minha tia, já era quase 5 horas, aí a gente já almoçou, né? Quase que janta. E almoçamos lá, depois passei na casa de uma outra tia minha, ficamos lá um pouquinho, por volta de umas 6h30, mais ou menos, nós íamos para a degustação do buffet esse dia, a primeira degustação do buffet do casamento. Aí ia dando já quase 7 horas, eu falei, não, melhor a gente ir embora, senão vai ficar tarde. Aí nós fomos embora, aí eu lembro que... Eu não lembro muito do acidente em si, mas eu lembro que ele não estava muito rápido, porque como era uma moto meio velha, né, então não corria muito. E eu coloquei a mão no bolso dele, num determinado ponto, ali perto da Ponte Cimento, mais ou menos na Estrada dos Romeiros, coloquei a mão no bolso dele e abaixei a cabeça no ombro dele, assim. E aí ele foi para frente um pouco disso, um pouco antes da entrada, um pouco depois da entrada do Parque Santana 2, eu lembro que nós estávamos, era 2 faixas para subir, nós estávamos na faixa da direita. E eu lembro que eu estava segurando nele, assim, com a mão no bolso dele, e eu só vi um farol vindo na nossa direção. Eram 2 faixas, né? A da esquerda e da direita. Nós estávamos na da direita. E aí eu vi esse farol vindo na nossa direção. Daí eu não lembro mais nada. Eu lembro só lembro de ficar gritando muito, né? Que eu estava sentindo muitas dores. E eu gritava que estava doendo muito. Eu não desmaiei em momento nenhum. Eu quebrei os 2 braços, 2 fraturas em cada um deles. Em cada um deles eu tive uma fratura exposta. E na perna direita, eu quebrei a perna direita inteira, desde o quadril até o tornozelo. Teve várias fraturas expostas, perdi 10 centímetros de fêmur, que eu perdi no local do acidente mesmo. Ficou partes da minha pele no para-brisa do carro. A roda, o impacto foi tão forte com o carro, era uma S10, que a roda soltou no momento do impacto. E o motorista tentou fugir, mas ele não conseguiu porque a roda saiu. Mas ele ficou parado assim uns 15 metros depois de onde aconteceu. A roda da S10 saiu? A roda da S10 saiu, com impacto, né? Seu impacto. Isso, eu quebrei, né? E aí eu lembro que eu fiquei caída no chão e eu gritava muito. Meu noivo desmaiou, né? Meu ex-noivo, ele quebrou o fêmur e o braço, desmaiou, foi acordar no outro dia no hospital. Eu toda quebrada e gritava muito de dor. Você não sabe se assim o rapaz da S10 estava fazendo uma conversão, ele foi entrar, é isso? No Parque Santana? Não tinha entrada ali. A entrada era bem mais lá embaixo. Nós estávamos bem na curva mesmo. Eu acho que ele não, segundo as testemunhas, ele não conseguiu fazer a curva. E aí ele veio direto na nossa direção, na pista da direita, né? Porque tinha da esquerda, mas ele chegou a ultrapassar as 2 pistas e bateu na gente. Eu acredito que sim, porque para subir a gente não sobe com tanta velocidade, né? Mesmo de moto. E para descer, eu acho que é mais fácil, você estar correndo muito. Eu não sei se ele estava com muita pressa, não sei se ele tinha bebido, enfim. Segundo testemunhas, ele veio direto e não conseguiu fazer a curva. E uma testemunha... Ele estava vindo da onde? Ele vinha de Barueri, sentido Santana. E nós íamos de Santana, sentido Barueri, né? E uma das testemunhas, 2 carros
acima, né, atrás do que bateu na gente, era uma pessoa que parou, né, e nos ajudou. Ele foi lá e ele me conhecia. Ele chegou perto de mim, ele viu meu noivo jogado no chão, mas ele ficou parado na pista, jogado na pista. E eu fui parar no canteiro, no meio do mato. Então ele só me viu porque ouviu meus gritos, né? Aí ele viu que tinha alguém gritando, aí ele foi lá, eu estava de capacete, graças a Deus o capacete não soltou. E aí ele levantou a viseira do capacete e me viu e falou assim, nossa, aí ele ficou super assustado, eu conheço essa moça, né? Aí ele viu que estava saindo sangue do capacete, aí ele achou que eu tivesse batido a cabeça, né? Então, para ver se eu estava lúcida, ele falou assim, você é filha do seu Gessé? Aí eu acho que eu fiz assim, né? Eu respondi, aí ele falou assim, então vou lá buscar ele. Aí ele deixou a esposa dele lá. Antes dele sair, ia descendo uma ambulância, acho que vinha para o hospital aqui, e aí ele parou essa ambulância, aí desceram as auxiliares de enfermagem, as enfermeiras, foram lá, ficaram lá dando os primeiros socorros, porque começou a juntar um monte de gente, a pessoa quer tirar foto, quer ver, e quer mexer, e quer não sei o quê, e o resgate não tinha chegado ainda nessa hora. E aí ele viu que chegou gente que ele podia confiar, né, para deixar lá, ele deixou essas enfermeiras lá e foi na minha casa e buscou meu pai. Aí, nesse tempo, antes disso, ele mesmo já tinha chamado o resgate, porque a pessoa, né, que causou tudo isso, nem isso fez, tentou fugir mesmo. Qual que é o nome dessa pessoa que conhecia o seu pai e foi te ajudar? Nós conhecemos ele como gaúcho, o nome dele é Mauri. Ele tem sido muito bom, tem me ajudado muito, me ajudou muito naquele dia. Sabe, né? O sobrenome? É Mauri Mazeica. Mazeica, acho que é Mazeica. Aí ele me ajudou muito, assim, ele foi na minha casa, buscou meu pai. E assim que ele saiu, demorou uns 3 minutos, chegou o resgate. E aí, quando meu pai chegou no local, o resgate já estava lá, eles já estavam dando os primeiros socorros, me colocando na maca, né, para levar para o hospital. Me levaram para o hospital de Barueri. Só que o meu... Eu convulsionei, eu lembro que eu tremia. Aí a esposa desse Mauri disse que meus olhos viraram. Foi uma convulsão, né? Eu tive uma convulsão, ela falou que foi muito assustador, que ela não conseguia dormir depois de lembrar daquela cena. Mas aí eu voltei, continuei gritando de dor o tempo todo. Aí eu fui para o hospital de Barueri, só que como era muito grave o meu caso, eles procuraram um hospital maior, né, que tivesse mais estrutura para me receber e cuidar, né, do meu caso. Eles tentaram vários hospitais, né, Sanatorinhos, o Regional de Osasco, as clínicas, e nenhum deles tinha vaga. Nenhum tinha vaga, porque precisava de ortopedia, de ortopedista, de vascular, né, para reconstruir tudo. Mas aí teve uma médica que foi muito legal. Ela falou assim, não tem vaga, mas vamos com vaga zero mesmo para as clínicas. Aí me levaram lá. E aí, quando chegou lá na hora, eles já aceitaram o caso e começou o tratamento. Cheguei no sábado por volta de 10h30 nas clínicas. E no domingo, mais ou menos umas 7 da manhã, eu fui para a cirurgia. Foi uma cirurgia de 12 horas, só para tentar colocar as coisas no lugar, para depois começar a cuidar, tratar de cada um. Só para fixar e colocar as coisas no lugar. E foi muito... Fiquei na UTI durante uns 6 dias, assim que eu cheguei no Hospital Central. Depois eu fui transferida para o IOT, né, que é o de ortopedia. E aí eu fiquei por mais 7 meses. Eu saí no dia 29 de dezembro, de 21 de dezembro. Você ficou 7 meses no Hospital das Clínicas? No Hospital das Clínicas. Fiz, entre todas as cirurgias, mais ou menos umas 25 cirurgias. Então, braço, para fixar os braços, coloquei fixador nos dois, fiquei com um pouquinho de dificuldade no esquerdo, no direito. E a perna esquerda eu coloquei vários tipos de fixadores externos, vários. Coloquei interno, só que como estava com infecção, o próprio organismo ele rejeitava. Então, foram várias cirurgias, vários fixadores, várias dores, várias noites horrorosas que eu passava. Às vezes eu voltava da cirurgia, porque cirurgia ortopédica é horrível. Eles usam furadeira, eles usam prego, eles usam serra, prego. Uma vez eu acordei, eu tinha tomado uma hack. Na maioria das vezes eu tomava geral. Um dia eu tomei a hack e eu acordei durante uma cirurgia. Estava anestesiado, mas eu ouvia o barulho. Aí eu ouvi um barulho como se estivesse batendo numa pedra, sabe? Eu imaginei assim, na minha cabeça, eu imaginei aqueles pregos grandes assim, e alguém batendo numa pedra. Aí, conforme batia, meu corpo fazia assim. Aí batia, falei, meu Deus, isso é em mim, Jesus! E aí eu senti, e era em mim, eles estavam batendo, furando, sei lá o que estava fazendo, mas era em mim aquilo tudo. E aí eu falei, eu estou acordada, pelo amor de Deus, me dá alguma coisa para eu dormir, mas eles às vezes não davam, né?
Às vezes eu tinha que ficar acordada e sentir aquilo, e ouvir aquilo tudo, era terrível. Mas depois que acabava a anestesia, aí sim vinha a parte pior, né? Que era uma dor insuportável. E dessas foram várias que eu fiz. E parecia que não ia acabar nunca, nunca, aquelas coisas, aquelas dores, aquela saudade de casa, aquela vontade daquilo nunca ter acontecido, aquela raiva de ter montado naquela moto aquele dia, ter causado tudo aquilo. E foi terrível, muito ruim mesmo. A perna esquerda, assim, quando desistiram de tentar fixar, aí a amputação veio porque tinha alguma gangrena? Não. A amputação veio porque em novembro eu fui fazer uma cirurgia, era uma cirurgia muito complicada, são poucos médicos no Brasil que realizam esse tipo de cirurgia. Veio um de algum lugar aí, não lembro de onde, para realizar essa cirurgia em mim. Que eles iam tirar um pedaço da fíbula vascularizada para colocar no fêmur, onde eu tinha perdido 10 centímetros. E só que no dia do acidente, a minha perna quebrou muito. Então, ficaram pedacinhos de ossos dentro dela em vários lugares. E nesse dia que eles abriram, eu já tinha feito cirurgia embaixo, mas nesse dia eles foram pegar esse osso para trazer para cá. E aí eles foram tirar esses pedacinhos de osso, fazer toda aquela limpeza. E abriram desde aqui de cima da coxa até embaixo, porque tirou daqui para colocar aqui, né? E aí eu tive uma complicação nessa cirurgia, eu tive um choque epivolêmico. Eu perdi 95% de sangue do corpo. A minha pressão chegou 5/3. Pararam os meus órgãos, meu coração ficou devagar. E o único que funcionou foi meu rim. Mas não funcionava mais nada. Eles, assim, os médicos mesmo, eles não acreditavam que eu pudesse sobreviver àquilo tudo, porque foi muito, muito, muito grave. Você morreu e nasceu de novo? Morri e nasci de novo aquele dia. Aquele dia foi por Deus mesmo. Não sei se alguém acredita em milagre, mas aquele dia foi um milagre de Deus mesmo, por ter sobrevivido àquilo tudo. E aí eu fui para a UTI depois disso, eu fiquei na UTI uns 15 dias, não podia comer nem beber nada, porque como tinha parado tudo, então eu tomava era como se fosse um soro, é MPP que chama, né? Que tem todos os nutrientes que a gente necessita. Não comia e não tomava água, nada, e aquele calor insuportável. E eu, assim, o tempo passava para mim no hospital que eu ficava olhando o relógio. Daqui a pouco era hora do almoço, aí daqui a pouco veio um lanche, porque daí eu via que a hora ia passando, né? Porque não tinha o que fazer, era sempre as mesmas coisas. Eu via o teto, eu via a porta, eu via a copa das árvores, então era o que passava meu tempo, era olhar o relógio. E lá nem isso eu podia, né? Porque eu não comia, não bebia, não fazia nada. Então era horrível, assim. Aí, depois dessa complicação, que eu fui para a UTI, eles me aconselharam. Não me aconselharam, mas pediram para eu decidir, né? O meu médico, falou para mim assim, você pode escolher, a gente pode manter o tratamento, não tem mais muito o que fazer, porque a sua perna está muito infectada, e a gente pode continuar fazendo intervenções cirúrgicas, mas numa dessas você pode ter outro problema desse e perder a vida. E se você optar por fazer amputação, você vai colocar uma prótese e vai seguir sua vida. E aí eu não queria tomar essa decisão sozinha, foi muito difícil. O dia que o médico falou isso para mim, eu chorei o dia inteirinho, porque já era 6 meses que eu estava tentando, fiz muitas cirurgias, várias, sofri horrores. Uma semana antes de fazer essa cirurgia da fíbula vascularizada, eu conversei com uma auxiliar, que eu conversava muito com elas, né? E eu falei, eu tenho muito medo de chegar uma hora, o médico, depois disso tudo que eu estou passando, eu tomava morfina, às vezes várias por dia, tanta dor, tão forte que era. E eu falava assim para ela, depois de tudo isso que eu estou passando, já pensou se o médico vem falar para mim, não vai ter mais o que fazer, você vai precisar fazer amputação. E aí eu ficava com muito medo. Ela falou, Cris, mas se eles falarem isso para você, vai ser para o seu bem, vai ser o melhor para você. Né? Porque tudo que eles podem, eles estão fazendo por você. Então, se algum dia chegar a esse ponto, é porque realmente não tem mais nada para fazer. E aí foi o que aconteceu. Uma semana depois eu fui fazer a cirurgia e o médico disse que era necessário, que era para eu decidir se eu queria ou não fazer a amputação. A minha família, chamei todo mundo, porque eu não queria tomar essa decisão sozinha. Eu chamei meus amigos, chamei meu pai, meu irmão. Não que eu queria que eles decidissem por mim, mas eu pedi opinião. Falei, o que vocês acham que eu devo fazer? O meu pai, de imediato, falou assim, por mim, você já tinha feito isso há muito tempo, porque eu não aguento mais te ver sofrer. Não aguento mais ver você sofrendo desse jeito, chorando desse jeito, sentindo essas dores horrorosas.
A minha irmã falava que às vezes queria trocar de lugar comigo porque ela falava que não aguentava mais ver aquilo tudo. O meu irmãozinho, que tem 19 anos hoje, eu falo meu irmãozinho porque eu ajudei a criar ele, com a minha mãe também sofreu um acidente e faleceu, quando ele tinha 3 aninhos. Então, eu acabei cuidando dele, então eu falo meu irmãozinho, né? E ele também, nossa, ele ficava arrasado, arrasadíssimo. Ele conversava com um amigo dele e a mãe dele depois me contava, né? Nossa, o Raul chegou tão chateado, ele tá mal, né? E eu sabia que era... E às vezes eu ligava para ele, eu me sentia mal depois, porque eu não queria que ele sofresse com isso. Eu não queria que ele sofresse. Então, às vezes eu ligava para ele e falava assim, eu chorando, Raul, eu não aguento mais. Isso aqui está demorando demais, eu não aguento mais esse hospital, não aguento mais essa cama, eu não aguento mais ficar aqui, eu quero ir embora, pelo amor de Deus, o que eu faço? E aí ele, você tem que ter calma. E ele sempre falava comigo assim, super calminho, mas no fundo eu sabia como é que ele estava, né? E aí ele conversava com essa mãe desse amigo dele, né, e com um amigo dele, e depois ela me ligava e me contava. Mas eu ligava, às vezes, porque eu precisava conversar com alguém, eu precisava de alguém que gostasse de mim, para falar alguma coisa para mim. Você vai ficar bem, a gente precisa de você. E, graças a Deus, eu tive isso o tempo todo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro desse seu sofrimento, da sua família e o seu noivo, aonde ficou nessa história toda? Tá? Essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta seria a parte de processual, porque está correndo algum processo, até em virtude dos ferimentos graves que você sofreu, né? Jurídica do acidente. A primeira pergunta. O tempo que eu fiquei internada no hospital, eu analisei uns fatos que eu não levava em consideração enquanto eu estava bem. Eu estava com a vida muito corrida, eu estava dando aula em 2 escolas. Então, muitas coisas que aconteciam durante o namoro, como a gente estava de casamento marcado. Então, a mulher, ela vê aquele dia único, maravilhoso, lindo, vestido de noiva, aquela coisa toda. Então, eu foquei nisso. Então, muita coisa sabe, eu deixava passar. Coisas que pesariam depois. Então, esse tempo que eu fiquei sem fazer muita coisa no hospital, além de sentir dor, eu fiquei analisando a minha vida, né? Muita coisa da minha vida que eu vi que talvez não valesse a pena. Então, nesse tempo, eu acho que também eu estava um pouco fragilizada, estava muito por tudo que tinha acontecido comigo, né? No meu estado, né? Das dores, do sofrimento, de tudo. E aí juntou uma coisa com a outra. No começo, ele ficou internado um mês também. Ficou internado um mês, uns 40 dias, ele... Não, sequelas ele não teve. Ele fez uma cirurgia, e na primeira cirurgia já resolveu tudo. O problema dele, ele ficou com a muleta há um tempo, mas depois se recuperou. E aí eu tomei essa decisão de falar para ele que não daria, que não queria mais, não dava mais para mim. E eu acho que também, no fundo, talvez eu tivesse medo dele depois, se acontecesse o que aconteceu realmente, dele talvez terminar, né, comigo depois e falar, nossa, não quero. Porque acontece muito isso. O tempo que eu fiquei no hospital, eu vi muito isso acontecer. As pessoas que sofriam esse tipo de acidente também comentavam muito que isso acontecia. Não sei se iria acontecer, mas talvez eu tomei uma decisão antes, talvez pensando nisso. E o processo. Então, você falou que o motorista estava querendo fugir. E aí, conta como é que foi. Então, segundo a testemunha, ele tentou fugir. A caminhonete dele ficou parada a uns 15 metros depois da onde aconteceu o acidente. E aí ele desceu da caminhonete, obviamente foi para o ponto, acho que, sei lá, se ele fingiu que era um passageiro esperando um ônibus, enfim, e ele morava bem ali pertinho. Segundo a testemunha, foi isso que aconteceu. E aí, como eu fiquei internada há 7 meses, você tem 6 meses para ir na delegacia para dar a sua versão, né? Isso. Como eu fiquei internada há 6 meses, esse motorista, foi lá, deu o depoimento que ele quis, fez o BO do jeito que ele quis e ficou por isso mesmo. E aí, o que aconteceu? Como eu fiquei 6 meses internada, poderia ter ido alguém da minha família, mas eu acho que ninguém pensou ou lembrou disso, né? Eles estavam muito preocupados comigo, na minha situação, e acabou que não lembraram de ir até a delegacia para dar outra versão. Meu ex-noivo também não foi. Não foi, e aí foi arquivado o inquérito. Só que essa testemunha, eu procurei essa testemunha depois que eu saí do hospital, fui na delegacia, conversei com a escrivã, ela conversou com o delegado, na época o delegado falou que era para investigar uns fatos, né, que tinham ocorrido no dia,
E aí nós investigamos, mas nada deu certo. Aí trocou o delegado, ela conversou com o delegado, como teve um fato novo, uma coisa nova, então o delegado, por isso, ele reabriu o inquérito. Então agora está correndo o inquérito, nós vamos ser todos chamados de novo para depor, né? Que delegacia é? Aqui de Santana. A delegacia aqui de Santana. Aquela que tem ali no Parque Santana, seccional? Não, aqui tem aqui, isso, do centro, na delegacia daqui do centro. E, assim, como é que você está a sua vida hoje? Como é que você sente, por exemplo, quando você passa pela Estrada dos Romeiros? Você sente que você sente que ali houve imprudência de motorista, houve falta de sinalização? O que você acha que levou tudo isso a acontecer? Então, hoje mesmo eu passei por lá. E eu até comentei com a minha amiga, né? Eu falei assim, a gente sabe que essa estrada tem muitas curvas fechadíssimas, né? Que você até poderia entender, falar, nossa, aqui ele pode não ter conseguido fazer a curva. Mas aquela curva onde aconteceu é uma curva aberta. Eu falei, meu Deus, como que essa pessoa não conseguiu fazer essa curva? E aí eu fiquei olhando o lugar hoje, é claro que eu sinto assim, ainda passou uma moto perto da gente, ela falou assim, é só alguma pessoa que não pensa muito para andar de moto nessa estrada, né? Eu falei, pois é, mas a gente não pode voltar atrás para resolver nada, senão eu nunca teria subido naquela moto aquele dia. E não era uma curva muito fechada, era uma curva aberta até, e eu não entendo como ele não conseguiu fazer aquela curva. O que você espera da finalização desse processo? Alguma espécie de indenização? Indenização, eu espero, porque, assim, tudo que eu passei naquele hospital, todo aquele sofrimento, daquele colchão de plástico, que eu fiquei deitada na mesma posição durante 7 meses, aquelas dores, o outro problema que eu tive, que além de tudo quebrado, ainda tive um problema na vesícula lá, tive que tirar a vesícula. Uma dor horrorosa, eu ficava no quarto andar do térreo, dava para ouvir os meus gritos no dia quando surgiu essa dor. Então, de tudo que eu passei, não existe dinheiro para pagar isso. Mas uma coisa que ele tirou de mim, eu acho que é o mínimo. Então, a única coisa que eu quero que ele pague, o hospital vai me dar uma prótese. Mas eu quero uma prótese biônica, uma prótese que chegue perto de andar normalmente. Isso é a única coisa que eu espero e que eu quero que ele pague, sabe? Porque o valor, não sei o valor exato dessa prótese, mas eu sei que não é muito barato. Não é muito baratinho, não. Deixa eu fazer uma pergunta. O futuro. Vamos falar um pouco do futuro. Você é jovem e bonita e tem esperanças de ter uma vida familiar. Você pensa em casar ainda? Em casar, ultimamente eu não estou pensando nisso, não. Porque eu estou focada mesmo na minha recuperação. Eu quero sair dessa cadeira de rodas, pelo menos, andar com a muleta, colocar a minha prótese, eu quero viajar muito, eu quero recuperar todo aquele tempo que eu perdi naquele hospital, deitado naquela cama. Que eu ficava pensando, nossa, como eu queria ir à praia hoje, ou como eu queria ir viajar para a Bahia, para qualquer lugar. Então, é o que eu quero fazer. Eu quero viajar, eu quero voltar a trabalhar. Não sei se eu vou conseguir voltar a trabalhar na minha área, para voltar a dar aula, porque com os pequenininhos é muito corporal. E com os maiores eu vou precisar muito dos movimentos da mão. E eu sinto muitas dores ainda, porque eu quebrei o punho e o antebraço na mão direita. Então, ainda não sei como vai ficar essa parte, mas eu pretendo voltar a trabalhar, de alguma forma. Alguma coisa, se não for na escola, alguma coisa eu vou fazer. Qual a maior mudança que você percebe, assim, de quando você estava andando bonitinha, correndo para lá e para cá, e agora que você tem que ficar limitada à cadeira de rodas, né? O que você acha que é mais difícil nessa condição? O que é ruim é a dependência, né? Ficar dependendo. Eu dependo das pessoas para ir na calçada da rua da minha casa. Para ir na casa da minha amiga, só se vir 2 amigos me levarem, ou meu pai e meu irmão para me levar. Então, essa dependência, eu era uma pessoa muito ativa, eu trabalhava em 2 lugares, a minha vida era muito corrida. Quando eu ficava em casa um dia, eu não aguentava, nem que eu fosse comprar uma agulha, eu saía para fazer alguma coisa. Então, agora não, esse negócio de ficar em casa, de às vezes não ter o que fazer, de ir no computador, de ler um livro, de ver um filme, ou de ver, sabe, é horrível isso, porque não tenho muito o que fazer em casa.
Então, isso tudo também está sendo muito difícil para mim, essa parte da dependência. O meu pai vai na minha casa, ele faz uma comida, ele me ajuda do jeito que ele pode. O tempo todo, ele mora, minha casa é um sobrado, ele mora em cima, na parte de cima, e nós moramos na parte de baixo. Então, o tempo todo ele vai lá em casa, e aí ele liga, né? Às vezes ele vai trabalhar à noite, ele liga para perguntar se está tudo bem. Então, essa é a parte pior para mim, é a dependência. Ficar dependente, no começo era a dependência para tomar um banho, eu precisava de alguém para me levar até o banheiro, para me ajudar a passar de uma cadeira para a cadeira de banho, tomava banho só sentada. Então, era muito difícil essa parte. Agora você consegue fazer essas coisas sozinha? Agora eu consigo deitar no sofá, porque eu não conseguia, porque eu tinha um osso fraturado ainda no quadril, há um mês atrás, não conseguia deitar, virar na cama de lado, nossa, eu tinha que chamar meu irmão para ele me levantar, para conseguir, nossa, era um transtorno. Demorava meia hora para virar um pouquinho na cama. Então eu sentia muita falta disso, muita falta de deitar na cama, espreguiçar do jeito que eu queria. Agora eu já consigo fazer isso com mais sozinha, né, com mais facilidade. Tomar um banho sozinha eu já consigo, não preciso mais. O meu pai, minha amiga colocou para mim no banheiro Fala o nome da amiga, né? Porque ela tá... Lilian Soler. Ela tem sido um anjo na minha vida. Se não fosse por ela, eu não sei como seria. Ela me ajudou muito, tanto no hospital, depois que eu saí. Ela que me leva para tudo quanto é lugar. Ela organizou um movimento que nós fizemos. Isso, vocês fizeram uma passeata, não foi, no Parque Santana? Nós fizemos uma passeata pacífica, reunimos mais ou menos 60 pessoas. Foi no dia 24 de fevereiro, mês passado, 24 de fevereiro. E nós fizemos as camisetas e fizemos uma passeata, né? Entregamos uns panfletos. Tá aí o panfleto na minha bolsa. Tá aqui? Tá. Aí nós fizemos os panfletos, entregamos os panfletos na rua e demos uma volta no Parque Santana. Né, ali, aí a gente só entregamos as camisetas e todos com a camiseta, assim. E aí... Qual que era o seu protesto? O objetivo é conscientização, mais conscientização, porque aquele dia aconteceu comigo, mas imprudência no trânsito, a gente vê que acontece todos os dias acontece. E a gente acha assim, acontece, né, mas não aconteceu comigo, não aconteceu com ninguém que eu conheço, mas quando acontece com uma pessoa, com você, ou com uma pessoa que você conhece, é diferente, né? Você começa a observar mais esse tipo de coisa. Então, foi mais para conscientizar mesmo, né? Como o acidente foi ali perto, nós fizemos ali no Parque Santana. E você pensa em alguma outra movimentação mais ampla, assim, no coletivo? Então, vamos fazer mais outras passeatas e vamos entrar em contato também com a Prefeitura de Barueri, porque eles estão fazendo, né, o Detran, né, está fazendo também alguma coisa relacionada para conscientizar mesmo, né, no trânsito, né, para não acontecer esse tipo de acidente. Aliás, você mora numa cidade privilegiada, né? Lá tem secretaria de apoio às pessoas com deficiência, né? Que no momento você está assim. E também tem a FIEB, não sei se você entrou em algum contato. Você chegou a entrar em contato com algum órgão da prefeitura? Então, eu procurei o Central do Deficiente, que fica lá no Jardim, acho que é Jardim Belval. Ainda faltou levar alguns documentos, por isso que ainda não... Mas eu pretendo fazer lá fisioterapia, né? Alguma coisa eu vou fazer lá. E não vi ainda tudo que tem, porque ainda não finalizei a minha inscrição lá. E você dá aula na FIEB, você chegou a conversar para ver a possibilidade de uma adaptação? Na FIEB, eu era contrato. Então, era contrato de 1 ano. E aí, como aconteceu o acidente, eu fiquei afastada, o acidente foi em maio, meu contrato ia até dezembro. Eles finalizaram o meu contrato, né? Ainda estava hospitalizada. E eu tenho contato assim, só com as minhas amigas de lá, mas finalizou o contrato logo no início. E você já andou vendo se existe alguma coisa na sua área, que você é professora, né? Qual que é a sua formação? Sou pedagoga. E eu adoro meu trabalho. Eu falo que se eu pudesse escolher outra profissão um dia na minha vida, eu escolheria ser pedagoga de novo, porque eu adoro isso, adoro trabalhar com minhas crianças. Teve um dia que eu fiquei muito feliz, que eu estava no hospital, uma amiga minha foi me visitar, da FIEB. Aí ela levou para mim, a Joyce, ela levou para mim umas cartinhas que meus alunos fizeram. Tinha mais ou menos umas 150 cartinhas. Aí eles falavam assim, professora, desculpa aquele dia que a senhora brigou comigo e eu não sentei, essas coisas.
coisas. Eu sei que era para o meu bem. Eu achei lindo, eu fiquei muito emocionada aquele dia que eu recebi. Eu estou rezando muito pela senhora, eu queria ir visitar, mas eu não posso, porque eu não podia entrar, né? Então eu fiquei muito emocionada assim, com aquelas cartinhas. E eu morro de saudade disso. E você parece assim bastante tranquila, né? Bastante centrada, apesar de tudo que te aconteceu. Você está fazendo algum acompanhamento psicológico? Por incrível que pareça, não. Mas, graças a Deus, quando eu fiquei internada esse tempo todo, eu tive muito apoio dos meus amigos. Eles fizeram festinha de aniversário para mim no hospital. Eles iam me visitar com frequência. A Lilian foi uma das que se destacou entre todas, porque ela esteve comigo assim do meu lado o tempo todo. Eu lembro que teve noites que ela passou a noite inteira em pé do lado da minha cama. Algum dia que eu estava com problema na vesícula. Ela está, inclusive, do meu lado agora. Então, ela foi uma das que me ajudou muito. Mas os outros, muitos também, muitos da minha família. E isso me ajudou a aceitar a situação mais fácil. É porque, na época da amputação, eu perguntei, conversei com eles também. Aí, a resposta que eu vi foi a seguinte: a gente quer você. Não interessa se você não vai ter 2 pernas, se você não vai ter um braço. A gente só quer você bem. Então, a decisão que você tomar vai ser bem-vinda para a gente, porque a gente só não quer mais ver você sofrendo desse jeito, só isso. Então, tudo isso me deixou muito mais segura para tomar essa decisão, né? E segura, assim, também com tudo que aconteceu comigo. Todos falam mesmo, nossa, mas você está tão bem, você está sorrindo. Às vezes eu vou no hospital, eu tive uma consulta essa semana. Aí meu médico falou assim, nossa, como você está bem, né? Nem parece aquela pessoa, tá vendo só? E é verdade, graças a Deus, assim, eles fazem piadinha, né? Claro. Mas eles estão sempre do meu lado, muito, e isso me ajudou muito. O que seria o mais importante, assim, agora? Se alguém ver esse vídeo, ver a reportagem, que tipo de apelo você gostaria de fazer? Por um emprego ou por alguma ajuda em alguma prefeitura? O que você precisaria? Então, se beber, não dirija. Pelo amor de Deus. Porque quando, assim, o que acontece, quando a pessoa dirige com imprudência, ela não presta atenção no que está fazendo, ela não está colocando em risco só a sua vida. Ela está colocando em risco a vida de outra pessoa que não tem nada a ver com ela. Que tem uma vida, que tem uma família, que tem um emprego, sabe? E, de repente, coloca em risco essas coisas. E igual aconteceu comigo. Eu ia casar, eu estava com a minha vida muito... Estava trabalhando, estava ganhando bem, né? Que na minha profissão é difícil, mas nesse ano eu estava muito bem. E, de repente, acabou com tudo. Tirou todos os meus sonhos, tirou o meu chão. Acabou com a minha vida. Literalmente, acabou com a minha vida. Aquilo tudo, por uma imprudência. Sabe? Então, é só isso, é atenção, é cuidado, principalmente com a vida dos outros. Principalmente com a vida dos outros. Pode ter uma criança dentro do carro, igual aconteceu com um ciclista que perdeu o braço, sabe? Tem tudo isso. Então, é isso. E isso é para a comunidade. E para você? Para mim... Que tipo de ajuda você precisa? Para você? De ajuda, a única coisa que eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou pedir no meu processo é uma prótese. Eu quero uma prótese, eu fico, agora que eu não estou fazendo nada, né, literalmente, eu estou em casa, eu fico assistindo TV, eu fico na internet o tempo todo olhando as pessoas que usam prótese e o que elas conseguem fazer com a prótese. Eu fico pensando, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir fazer isso? Meu Deus, então, é isso, eu quero uma prótese boa, daquela biônica que eu vi lá na internet, eu quero uma daquela, só isso que eu almejo nesse momento. Seu telefone, seu e-mail, da sua amiga Lilian, todas as formas de contato que você puder passar. E-mail, eu vou falar meu e-mail, mas não é para rir, tá? Eu fiz quando era adolescente ainda, sabe como que é adolescente, né? É princesa, _sol com 2 L's, @hotmail.com. E o telefone é TIM, né? 984296194. E o e-mail... Não? Então tá. Muito obrigada, Cristiana. Imagina.